paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre um problema que eu acho que todo cristão enfrenta em algum momento da vida e alguns têm mais dificuldade em sair deste problema. Talvez você já tenha tido dificuldade com isso e hoje não tem mais, ou você quer deixar de ter, quer fazer isso com mais facilidade e mais naturalidade, mas ainda não consegue, pra você é muito difícil, e eu vim tentar ajudar vocês com esse vídeo. Então, no vídeo de hoje, o que eu vou falar pra vocês? Vou falar sobre como conseguir tornar um hábito realmente a leitura da Bíblia, e se você tem dificuldade em manter o seu cronograma de leitura, se você tem dificuldade em começar a ler, se você não consegue entender, enfim, seja lá o que é que te impede de fazer uma leitura da Bíblia com mais constância, mais frequência, eu vou tentar te ajudar nesse vídeo. O que acontece é que, em primeiro lugar, a gente precisa saber que nós precisamos ler a Bíblia. É importante, é necessário, e o que acontece com muita gente é que não leva a sério, não vê a importância que essa leitura da Bíblia tem, e por isso acaba deixando um pouco de lado. A gente precisa entender que não é sobre ter várias Bíblias, ter várias linguagens, ter várias coisas, manuais, livros. Não é assim que a gente começa. Ninguém começa com tudo isso, ninguém começa entendendo tudo que lê. A gente começa realmente com dificuldade e a gente começa realmente com pouco, mas não tem problema. O que acontece é que às vezes a gente olha, por exemplo, para a vida daquele pastor que te inspira muito, daquela pregadora, e aí quando você vê como eles entendem da Bíblia, como eles são, enfim, como eles têm autoridade quando eles falam, como eles garantem que eles têm muito entendimento, sabe? Como eles demonstram ter muito, sabe disso? Às vezes você olha lá para sua leitura bíblica, você vai para o seu momento devocional e não entende tanto, ou não consegue ser tão eloquente quando você vai falar do que você leu para outras pessoas, e aí você fica um pouco decepcionado e por isso você vai adiando a sua leitura bíblica. Não deixa isso acontecer com você. Todo mundo começa sabendo pouco e só dá para saber muito se a gente começar com um pouquinho e for lendo e evoluindo. Não adianta pensar que porque você não sabe ou não entende muito quando você lê, não vai ajudar nada também. Então, tudo bem, você não sabe muito hoje, mas se você continuar lendo, continuar estudando, continuar buscando aprender, você vai saber muito um dia. Então, não desista por não entender bem agora. Hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande que é a disponibilidade de linguagens. Eu sempre falo sobre as vários tipos de linguagens que tem nas versões das Bíblias de hoje em dia. Inclusive eu tenho várias, minhas, do meu pai, da minha mãe, tem várias versões de linguagens bíblicas aqui em casa. As que eu não tive fisicamente, muitas vezes eu li pelo celular para poder ter acesso a essa linguagem nova mesmo. E eu preciso indicar isso para vocês porque talvez você não entenda muito bem uma linguagem que é um pouco mais séria, uma linguagem que é um pouco mais complexa, e isso te desanima na leitura, mas se você encontrar uma versão um pouco mais simples, você já vai conseguir ler com muito mais facilidade, você vai ver que a sua leitura rende muito mais. Então a gente precisa entender que não dá para ter preconceito com a linguagem da Bíblia. Eu sei, eu já falei aqui várias vezes que eu tenho minhas preferências, tem algumas linguagens novas que eu realmente não gosto e que eu realmente não leio nelas, porque não me agradam nem um pouco. Mas se você tem dificuldade, não dá pra olhar pra sua Almeida parada na estante. Não vou ler porque eu não entendo o que está escrito nela. Nós temos várias versões hoje em dia e não é questão de dinheiro, você não precisa comprar. Tem vários aplicativos que permitem que você leia pelo celular, de graça, qualquer versão que você quiser, a versão mais simples, a versão que você entende mais. Então a minha dica é que vocês deem uma olhadinha, deem uma pesquisada, vejam qual é a diferença de um texto para outro nas diferentes linguagens e encontrem uma linguagem que você compreenda. O que acontece é que para os crentes mais antigos, eu acredito que fica um pouco mais fácil e é mais tranquilo pegar aquela Almeida corrigida, sabe, até a Almeida atualizada e entender bem o que está escrito lá, porque a gente foi criado dessa forma. Naquela época as linguagens mais comuns eram essas, nós não tínhamos tantas variedades. Mas hoje a gente tem, então por que não fazer uso disso se é a palavra do Senhor? Então, se você pega a sua Bíblia, aquela Bíblia que você ganhou de presente quando você se converteu, aquela Bíblia simples que não tem muita coisa, não tem estudo, não tem nada, mas que você ganhou de presente, você quer estar lendo,
mas você não entende, isso te desanima, esteja procurando outras versões. Dá uma olhadinha no celular primeiro, eu vou deixar aqui o nome do aplicativo que eu usava. Eu não uso tanto mais porque eu leio a Bíblia física mesmo, mas eu vou deixar aqui a indicação do aplicativo e o vídeo que eu fiz sobre esse aplicativo. E ele é muito bom porque tem várias versões da Bíblia lá pra você ler, em várias linguagens diferentes, inclusive. E lá eu li a nova versão transformadora, a nova versão internacional, eu li a Bíblia Viva, enfim, tem várias versões lá. E você pode estar dando uma lida lá e vendo se você se acostuma, o que você se adapta. E depois, se você quiser, estar comprando uma versão física. Mas não deixe de ler pela dificuldade, isso não é desculpa hoje em dia. Nós temos muitas opções de verdade. Aí você pensa, beleza, Miriam, eu baixei o aplicativo, eu vou ter uma versão que eu gosto muito de ler, mas e a minha Bíblia física? Eu quero pegar a minha Bíblia, sentar e escrever, eu quero fazer um estudo, o que eu faço? Vai fazendo leitura comparada. Abre a sua Bíblia e vai lendo o texto. Quando você perceber que tem algo que é um pouco difícil, que você não compreendeu muito bem, vai no aplicativo e confere como que isso está escrito em outras versões. Aí você consegue tirar uma compreensão melhor. O que a gente não pode mesmo é ter preguiça, porque com preguiça a gente não vai conseguir nunca. Mas se você estiver disposto a dar uma conferidinha naquela linguagem que você entende melhor, com o tempo você vai se acostumando com a linguagem mais complexa também. Porque outra coisa muito interessante, tem gente que tem muito preconceito com as linguagens novas e não, é só a Almeida corrigida aqui e acabou. Mas tem gente que tem muito preconceito com a nossa Almeida corrigida e não pode, tá bom? Principalmente porque é uma das linguagens que é mais utilizada nas igrejas e se você não compreende o que está escrito ali, fica um pouco complicado de acompanhar o texto na hora da igreja, né? Então, vai fazendo a sua leitura, não desiste porque não está entendendo agora e com o tempo você se acostuma. Outra coisa interessante, eu acho que pode ajudar, é ter pessoas que te inspiram. O que acontece é que hoje em dia a gente tem muitas coisas pra gente acompanhar na internet, várias pessoas que a gente gosta muito de seguir, de ver o que elas estão fazendo, e elas falam sobre várias coisas diferentes, então você segue a pessoa que fala sobre culinária, a pessoa que fala sobre exercícios físicos, a pessoa que fala sobre viagens, e pra tudo que você gosta e pra tudo que você quer aprender, você segue alguém, mas com relação ao cristianismo a gente vive um pouco defasado disso. Então eu vou deixar aqui algumas indicações de perfis no Instagram que eu sigo, que eu gosto muito, que me inspiram e eu acho que pode ajudar um pouco vocês. Porque o que acontece? Se você passa o seu dia vendo foto de comida no Instagram, você fica com fome assim que você começa a ver. Se você vê o que as pessoas estão fazendo e elas estão se divertindo, elas estão curtindo, estão saindo, você fica com vontade. Mas se o seu feed do Instagram fica cheio de foto de Bíblia e de estudo bíblico, talvez isso te ajude a querer abrir a sua Bíblia e estudar também. Então as indicações que eu vou deixar aqui são indicações que eu realmente acompanho, eu gosto, e quando eu vejo o que elas estão fazendo, o que elas estão estudando, o que elas estão lendo de novo, eu fico com vontade, sabe? Às vezes eu tô um pouco desanimada, eu tô um pouco sem vontade de fazer a minha leitura, mas eu vou lá e vejo o que elas estão lendo e volta à vontade pra mim, e eu consigo ir e ler. Então eu vou deixar essas indicações aqui pra vocês, tá bom? Outra coisa importante é, talvez você não tenha o hábito de ler a Bíblia, você até lê, mas lê quando lembra ou lê quando dá vontade. Então é interessante nesses casos estipular horário. A gente na vida faz várias coisas que a gente não gosta de fazer, mas a gente precisa e por isso a gente agenda e faz. Você não acordou um belo dia e decidiu que você queria passar mais de 4 horas dentro de uma sala fechada com várias pessoas diferentes estudando uma matéria que você não gosta, mas a escola era necessária, então você ia. Você não acorda um dia e decide que você quer ser furado, então você vai parar lá no médico. Mas quando você precisa, você vai. Então, entendendo que a gente precisa fazer essa leitura, comece a agendar até se acostumar e conseguir fazer isso naturalmente. Então, estipula um tempo, pega um momento do seu dia que você sabe que você vai estar disponível e firme esse compromisso entre você e Deus no seu coração de estar fazendo a leitura bíblica nesse momento todos os dias. Então, se você tem mais tempo de manhã, pega ali uns 30 minutinhos e faz a sua leitura bíblica. No início você não precisa fazer nenhum estudo, sabe? Eu não tô falando sobre sentar e pegar a Bíblia durante horas e desvendar os segredos do Senhor no meio da palavra. Eu tô falando sobre pegar o hábito de abrir a sua Bíblia por um momentinho no dia, todos os dias, e ver o que o Senhor tem pra falar pra você, o que Ele tem pra te ensinar e mudar na sua vida de acordo com a palavra dele.
Então, estipulando isso, você vai, no início, você vai se forçar a fazer isso. Você vai pensar, nossa, eu não queria, mas eu tenho que fazer. E fazendo, com o tempo isso fica natural e você vai querer fazer. A minha leitura bíblica melhorou muito, principalmente no ano passado, quando eu precisava ir para a escola, estava no terceiro ano do ensino médio, e aí eu acordava sempre um pouco mais cedo e fazia minha leitura, o meu devocional, antes de ir para a aula. E foi muito legal porque quando acabou, às vezes eu ficava sentindo falta, sabe, dessa rotina, desse hábito. Porque no início eu me forçava a acordar mais cedo para poder ler, mas com o tempo isso ficou natural para mim e eu gostava de poder fazer essa leitura, e quando eu não fazia eu sentia realmente muita falta. Então estipula um momento. Eu não sei qual é a sua rotina e por isso eu não posso te dizer em que horário você vai fazer isso, em que horário você deve fazer. Mas você conhece a sua rotina. Procure um momento do seu dia que você tenha sempre ali uns minutinhos livres e faça isso. Outra coisa importante é não deixar para fazer no seu último momento, porque o seu último momento é o momento que você está exausto por tudo que você já fez. Então deixar para ler a Bíblia, por exemplo, antes de dormir, não é uma decisão muito sábia, porque você está se preparando para ir dormir. O seu corpo já está exausto por tudo que você fez no dia e está implorando para ir para a cama. E deixar para ler a Bíblia nesse momento é a garantia de que você não vai conseguir ler. Então, escolha o melhor momento para você, mas evite deixar para fazer como a última coisa do seu dia. Primeiro porque você fica sem ter tanto tempo para refletir sobre o que você está lendo, porque enquanto você lê, você já vai sentindo sono ali, só termina, fecha e dorme, e aí você não pensa muito a respeito do que você leu. Segundo, porque aumenta a sua chance de não executar a leitura, porque você vai fazer tudo o que você precisa primeiro, antes de pegar a Bíblia. Então tenta fazer de manhã, de tarde, no seu horário de almoço, no intervalo do trabalho, no horário livre da escola. Pega esses horáriozinhos que você costuma ter mais livre durante o dia e faça, mas evita deixar como a última tarefa do dia, porque senão você vai acabar largando de lado. A respeito do entendimento e da dificuldade que muita gente tem de entender o que está lendo, é importante a gente não deixar isso abalar a gente de jeito nenhum durante a leitura. Então começa lendo alguma coisa mais simples, se é o caso, para não desanimar realmente, sabe? Se você não tinha o hábito de ler a Bíblia, se você nunca leu a Bíblia inteira, se você não tem experiência ou contato com a palavra do Senhor e com as histórias que já estão escritas, você pode ficar um pouco desanimado de abrir, sei lá, o livro de Isaías, de abrir Joel, Amós, você pode acabar não entendendo muito bem. Então, começa, por exemplo, com o Novo Testamento, que é um pouco mais tranquilo. Começa com os Evangelhos, ou com uma das cartas do apóstolo Paulo, começa no livro de Atos, enfim, pode começar no livro de Gênesis também, são histórias mais tranquilas, a gente entende o que está acontecendo, mas não usa como desculpa o livro mais difícil. Então, se você acha que tem uma parte que é mais complicada, começa da mais simples até você ir aprendendo e se adaptando. Pode ser interessante também, se você gosta, assistir pregações e criar o hábito de ouvir essas coisas, sabe? Assistir vídeos de estudo bíblico, coisas desse tipo, para poder ir aprendendo mais e talvez até te motivando. Inclusive, aqui no canal a gente tem o Hora do Estudo, que são vídeos em que a gente estuda capítulos bíblicos. A gente estuda todo o livro de Ruth aqui já. Eu vou deixar o link deles aqui em cima também. Em cada vídeo a gente estudava um capítulo, via quais eram as leis por trás daquilo, o que tinha acontecido na história, o significado dos nomes. A gente estudou muito bem, de maneira bem completa, os 4 capítulos. É muito bacana. Mais uma dica interessante, talvez você se perca um pouco na hora da sua leitura. Você começa a ler e de repente você se distrai. Então tente tornar a sua leitura o mais, não sei, chamativo possível, da maneira que chame mais a sua atenção. Então talvez você só fazendo uma leitura, você se distraia, mas se você começar a escrever o que você entende, você vai ficar mais concentrado. Talvez só a leitura não prenda muito essa atenção e por isso você desista de ler, mas talvez se você fizer essa leitura acompanhada de um livro, sabe, para ir estudando, você consiga se concentrar mais. Se você assistir junto a algum vídeo devocional, isso pode te ajudar. Talvez se você criar o compromisso de anotar em um diário a sua leitura, sabe, fazer um acompanhamento do que você está lendo, pode ser interessante, pode ser útil. Então busque formas de manter a sua atenção presa naquilo, tá? Não adianta você tentar ler a Bíblia na frente da televisão, por exemplo. Tem muita gente que gosta de ler ouvindo música. Eu, pessoalmente, não leio a Bíblia ouvindo música porque me distrai. Mas pode ser uma opção pra você, vai saber.
Outra coisa interessante é fazer marcação, anotação, escrever coisas na Bíblia enquanto você está lendo. É claro que a gente tem sempre aquela Bíblia que é muito queridinha e você só consegue pensar, meu Deus, ninguém vai encostar nada nesta Bíblia, ela vai ficar intacta porque ela é o meu amorzinho. Eu pessoalmente tenho essa, que eu já gravei um vídeo sobre ela pra vocês, o vídeo vai estar linkado aqui, e nela não passa caneta, lápis, não passa nada, porque eu quero ela intacta. Mas eu tenho outras Bíblias que estão com muitas marcações e muitas anotações, porque eu realmente quis estudar nelas. Então elas estão com várias coisas. E se você está disposto a fazer esse tipo de coisa na sua Bíblia, fique à vontade. Isso ajuda muito a manter a concentração, porque enquanto você vai lendo, você vai anotando e você fica mais concentrado naquilo. Pode ser muito interessante, tá bom? Ah, por fim, a última dica que eu queria dar é procure cronogramas de leitura da Bíblia. Então, por exemplo, se você está um pouco perdido e você não quer escolher só um livro aleatório e começar a ler porque você acha sem graça, porque você se desanima, tem vários cronogramas na internet. Inclusive, se você começar a seguir esses perfis que eu indiquei, vocês vão ver que direto elas fazem publicações com desafios. Então, durante 30 dias nós vamos ler isso, durante 7 dias nós vamos ler isso, vamos estudar tal coisa. E isso é muito interessante porque você participa dessa leitura com um grupo de pessoas, então você vê que eles estão fazendo, que eles estão lendo, e isso te motiva a ir continuando também, ou pelo menos te dá um guia para estar seguindo durante algum tempo. Então, ao invés de ler aleatoriamente, se você é do tipo que gosta de ter um plano de leitura, tem várias dessas opções na internet. Você pode colocar plano de leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos Evangelhos, dos profetas menores, dos profetas maiores. Naquele aplicativo que eu indiquei para vocês também tem vários planos de leitura. Então você pode ler sobre assuntos. Eu quero estudar Miriam Amizades, quero estudar o Ministério de Jesus. Enfim, você pode escolher o assunto que você quer estar lendo durante um período de tempo e fazendo essa leitura com o cronograma, com o plano. Assim você sabe todos os dias o que você precisa ler e a vontade de cumprir o desafio fica grande em você e vai te motivar a continuar com a leitura sempre. Bom, gente, as dicas de hoje foram essas. Espero que ajude vocês de alguma forma. Eu vou deixar todos os links das coisas que eu falei aqui embaixo, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude na leitura de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento mais específico a respeito de leitura bíblica, podem deixar aqui nos comentários ou podem me enviar lá no Instagram. Meu perfil no Instagram é @filhadepastor. Vocês podem mandar lá que eu vou estar respondendo, tá bom? Eu gravei também alguns vlogs aqui no canal só de leitura bíblica, de como eu fazia o meu momento devocional. Talvez também atualizá-los, talvez atualize, mas eu vou deixar o link deles aqui porque vocês podem ver como eu fazia e de repente inspire um pouco vocês, tá bom? Bom, por hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar aqui nos comentários o que você costuma fazer para te ajudar a manter a sua leitura bíblica com frequência. Porque não é sobre ler de vez em quando, mas sobre ler todos os dias e assim ir crescendo no espírito e no aprendizado. É muito legal a gente perceber que depois de algum tempo a leitura flui mais naturalmente, você não fica mais nenhum dia sem ler porque você sentiu falta e o seu entendimento vai aumentando. A gente não pode falar do que a gente não conhece. E não dá pra falar sobre as coisas que estão na Bíblia, não dá pra falar sobre isso se a gente não conhece. E pra conhecer a gente precisa ler. Então, realmente comecem a fazer a leitura de vocês, busquem ter essa frequência se você não tem. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!